Confissão e prece. Espírito, Maria Clara. Médium, Luiz Guilherme Marques. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago. Reconhecereis meus discípulos pelo muito amor que manifestarem. Jesus. O amor cobre a multidão dos pecados. Jesus. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Allan Kardec. Introdução. A orientação de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, é de uma profundidade muito grande, que pretendemos analisar, tratando-se de um dentre tantos desdobramentos das lições de Jesus. São dois temas diferentes, a confissão e a prece, que, aparentemente, nada têm a ver um com o outro, mas, na verdade, estão interligados, pois têm como ponto de conexão a ideia da fraternidade, conforme veremos. Primeiro, para introduzir os queridos leitores no nosso estudo, falemos um pouco sobre a confissão, a qual exige coragem de quem a faz. Citemos alguns exemplos de seres humanos que se confessaram, mesmo com o risco da desmoralização pública. 1. Santo Agostinho expôs, no seu livro intitulado Confissões, suas vacilações como ser humano, sobretudo quanto à questão da sexualidade. 2. Mohandas Gandhi confessou, em livro de sua autoria, certo episódio, mesmo sendo casado, certa vez, compareceu a uma casa de meretrício, todavia, arrependendo-se antes de realizar qualquer ato sexual com a profissional, pediu-lhe desculpas, pagou-a e foi embora. 3. Ivone do Amaral Pereira, tendo identificado no mundo terreno seu noivo espiritual, o qual era casado, entusiasmou-se com a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente e acabaram combinando um encontro, tendo ele de vir ao Brasil. Quando ele desceu do avião, ela, que o aguardava no aeroporto, depois de ter pesado os prós e os contras daquela situação, foi para casa se encontrá-lo e continuaram mantendo contato apenas por correspondência. 4. Emmanuel, no seu livro Há 2001 anos, psicografado por Chico Xavier, relaciona seus equívocos morais praticados na sua encarnação como senador Públio Lentulio Cornélio e fala alguma coisa da anterior, quando foi seu próprio bisavô, o cônsul Públio Lentulio Sura. 5. Atentemos para o fato dos romances de Ivone do Amaral Pereira serem todos autobiográficos, onde se estampam seus equívocos morais perpetrados em vidas passadas. Vejamos um caso, não de confissão de culpas, mas de uma vivência que poderia ser interpretada como imoral por parte dos moralistas de plantão. Bezerra de Menezes, ao envivar, casou com a cunhada, a qual já convivia naquele ambiente doméstico. Quanto à confissão, igualmente é interessante relatar duas realidades que ocorrem no mundo espiritual. Camilo Castelo Branco, no seu livro Memórias de um Suicida, relata que faz parte do tratamento de suicidas o seu desnudamento moral perante numerosa assembleia, através do sistema audiovisual, e André Luiz afirma que os orientadores espirituais de nosso lar atendem os espíritos em duplas e não um de cada vez. Verifiquemos que os modernos tratamentos de terapia de grupo, seguidos, inclusive, pelos alcoólicos anônimos e outros igualmente notáveis, são uma aplicação da ideia da confissão, divulgada inicialmente pelo apóstolo Tiago. Os espíritos superiores têm coragem suficiente para confessar suas culpas, mesmo quando consequências graves possam advir. Os medianos e os primitivos procuram se preservar, com receio da perda de prestígio e de vantagens materiais. Quanto à prece, analisaremos nos itens próprios. O presente estudo visa, sobretudo, esmiuçar a orientação de Tiago à luz dos conhecimentos espíritas. Estando às portas do ingresso da Terra na categoria de mundo de regeneração, não se deve continuar permitindo o encobrimento da verdade com o véu do faz de conta, o qual,
durante milênios, vem utilizando o nome da moral, teorizada, mas nem sempre praticada. É preciso que se cumpra o que Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma das facetas da verdade é a orientação de Tiago, que precisamos conhecer para evoluir intelectual e moralmente. Que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Divino Pastor, nos abençoem, bem como aos nossos queridos irmãos e irmãs que nos prestigiarem com sua atenção, compulsando estas despretensiosas anotações. 1. Confissão. Temos de considerar, em primeiro lugar, que o Evangelho não se destina ao conhecimento de um número restrito de iniciados, mas Jesus o trouxe para servir de referência para todos os habitantes da Terra, pois, na qualidade de divino governador planetário, compete-lhe conduzir todos os seus pupilos. Assim, a orientação de Tiago pode ser adotada por toda a humanidade e não apenas pelos cristãos. Dessa maneira, quando fala em confissão, sua palavra deve ultrapassar os estreitos limites de um povo, uma corrente religiosa e abarcar a humanidade terrestre, incluindo os seus espíritos superiores, os medianos e os primitivos. Conclui-se, portanto, que quem assume o papel corajoso de confessar suas culpas não deverá, obrigatoriamente, verificar se os ouvintes são bons ou maus e se farão bom ou mau uso das informações que estarão recebendo. Alguém pode contrapor a esta fala o argumento de que há pessoas de má índole, que irão desmoralizar o homem ou a mulher de boa fé e boa vontade que confessarem suas culpas. No entanto, vejamos que Santo Agostinho, Gandhi, Ivone do Amaral Pereira e Emmanuel não procuraram escolher as pessoas que tomariam conhecimento das suas confissões, cumpriram seu dever consciencial e ficaram livres de parte do peso que os torturava e lhes tirava a paz. Realizaram uma catarse e iniciaram o processo de recomposição da própria serenidade, que se completaria com a posterior ação intensiva no bem, a fim de beneficiarem os eventuais prejudicados ou, em caso de impossibilidade, outras pessoas que necessitariam de sua ajuda. Afinal, o amor cobre a multidão dos pecados. Temos, então, três opções neste caso: ou cumprimos a orientação sábia de Tiago, confessando-nos a todos, portanto, despindo-nos do orgulho, ou confessamo-nos apenas aos nossos amigos, a fim de receber seus conselhos, ou não confessamos a ninguém as nossas culpas. A pior das alternativas é a última, pois mantém intacto nosso orgulho e não realizamos a catarse. A segunda visa mais um benefício pessoal do que representa uma iniciativa idealista. A primeira retrata a mentalidade cristã, no seu sentido mais amplo e universalista. As personalidades que mencionamos acima são universalistas, espíritos superiores. Realmente sua conduta representa exemplos a serem seguidos. Alguém perguntará: neste mundo de hoje, competitivo do jeito que é, se alguém confessar suas culpas não conseguirá emprego, ficará desmoralizado perante a sociedade e nenhum benefício surtirá sua iniciativa idealista. Realmente, os paradigmas que vigoram são mais ou menos os mesmos de 2 milênios atrás, tanto que Joana de Ângeles afirmou que, nesse período, a humanidade moralmente evoluiu muito pouco. As pessoas procuram mais parecer boas e honestas do que serem realmente tais. Podeis perceber que a maioria, sem nenhum peso na consciência, só nega atributos, comete uma série de deslizes morais e procura apresentar-se como homens e mulheres de bem, sem, na verdade, o serem. Quem confessará suas culpas aos outros sem a garantia de que não serão divulgadas? Esse número é muito pequeno, na certa. Todavia, apesar de tentarmos esconder nossas falhas morais, nossos adversários as reconhecem facilmente. Por isso, Chico Xavier afirmava: quando uma pessoa não gosta da gente, essa pessoa tem sempre razão. No mundo de regeneração, às cujas portas se encontra a humanidade terrena, prevalecerá o ser em lugar do parecer. Assim, cada um, confessando suas culpas,
será reconhecido pelo que realmente é e não pela máscara que afivelha o rosto, mostrando uma personalidade cheia de virtudes inexistentes. Quem tiver a coragem de confessar suas culpas ao maior número de pessoas estará se adiantando na escala evolutiva, contanto que não se restrinja a isso, mas inicie seu trabalho de realização no bem, para, em lugar do mal que fez, colocar o bem, que irá proporcionar às pessoas. Coragem é o que se exige para tanto, bem como humildade verdadeira, desapego, simplicidade e verdadeira fé em Deus e na sua justiça, a qual contempla o amor e a caridade, formando um tripé de valores. Conforme o nível evolutivo de cada um conseguirá cumprir seu dever de confessar suas culpas, atentemos para isso. 1.1 As culpas. Quando Jesus afirmou que a lei e os profetas poderiam ser resumidos no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estava querendo dizer que quem agisse de forma contrária incidiria em culpa. As culpas, portanto, são os pensamentos, sentimentos e ações que contrariem essa regra divina. É impossível relacionar todas as situações em que alguém contraria a lei de amor, devendo cada qual analisar a si próprio para verificar como está a sua posição frente à própria consciência. Os espíritos superiores que orientaram o trabalho de Allan Kardec na codificação informaram-lhe que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Assim, todos têm condições de saber se estão pensando, sentindo e agindo conforme a lei divina, basta autoanalisar-se com sinceridade e honestidade moral. Todavia, é necessário que se leve em conta igualmente o nível evolutivo de cada um para a avaliação da culpa. Aquele a quem muito é dado, muito é pedido. Quem já alcançou um nível mais elevado de compreensão deve amar mais, enquanto que aqueles que ensaiam os primeiros passos na escalada evolutiva, naturalmente, serão considerados meras crianças espirituais, vivendo sob a tutela mais ou menos direta dos mais evoluídos, sendo, portanto, restrita sua área de atuação. Para efeito deste estudo é importante que cada prezado leitor e cada prezada leitora compreenda bem em que nível evolutivo se encontra, ou seja, o quanto de amor já introjetou. Se já consegue amar mais intensa e amplamente, suas faltas serão consideradas mais graves do que se fossem menos evoluídos. Essa situação não deve ser encarada, todavia, como penosa, sacrificial, desagradável, mas o contrário, pois feliz de quem pode dar, porquanto é muito melhor do que estender a mão em pedido de socorro. Cumpram seus deveres para não incidirem em culpa, mas façam isso alegremente, pois, como dizia Montaigne, a maior glória do ser humano é servir as pessoas, ao maior número possível de pessoas. O filósofo renascentista, com essa ideologia, estava apenas repetindo o que Jesus tinha ensinado pela palavra e pelo exemplo. Não incidam em culpa pela falta de amor e, assim, sua vida será muito mais feliz do que possam, por ora, imaginar, pois a espiritualidade superior suprirá suas energias nos momentos de fraqueza e lhes instilará, em nome de Deus e de Jesus, a paz e a serenidade na consciência. Sem querer estabelecer parâmetros rígidos para a vida alheia, pois sabemos que a consciência de cada um é o melhor juiz, podemos apontar um indicativo que foi abordado no diálogo entre Chico Xavier e Banerjee. Na Índia tem-se como pontos importantes na vida de cada pessoa a sexualidade, a sociedade, a riqueza e a religiosidade. Portanto, é conveniente que cada um se analise e verifique como está pensando, sentindo e agindo quanto a cada um desses itens. No Oriente é conhecido um ditado que diz: as pessoas costumam envergonhar-se do que não devem e não se envergonharem do que devem. Os defeitos morais podem resumir-se em orgulho, egoísmo e vaidade, sendo as virtudes correspondentes, respectivamente, a humildade, o desapego e a simplicidade. Temos, assim, alguns referenciais que podem nos ajudar na autoavaliação, sem contar aquele que diz: não devemos fazer ao próximo o que não gostaria que ele nos fizesse.
Amemos a todos os seres o mais ampla e profundamente que conseguirmos e, dessa forma, estaremos evoluindo mais depressa, pois não podemos cobrar de nós uma perfeição que não temos de alcançar, mas, sendo encontrados sempre no serviço do bem, estaremos na estrada correta, felizes dentro do possível para o nosso grau evolutivo. Também devemos considerar, como dizem os orientais, que o melhor da caminhada é a própria caminhada. Assim, sem autocobrança estressante, vivamos em paz com nossos semelhantes, auxiliemos o progresso de todos, aprendamos a fazer o bem distintamente e aperfeiçoemo-nos na inteligência e na espiritualidade. As culpas irão se diluindo com esse investimento no bem, tal como a água corrente vai limpando as sujidades de qualquer superfície barrenta. O amor cobre a multidão dos pecados. 1.1.1 Conceito de culpa. Para efeito da orientação de Tiago, não devemos nos ater à forma terrena de entender o conceito de culpa, uma vez que estamos lidando com o direito divino, ou seja, as leis de Deus. Toda vez que manchamos nossa consciência, ela nos cobrará através do arrependimento e teremos, em seguida, de beneficiar outrem para curarmos essa nossa ferida moral interior. Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira, Mohandas Gandhi e Santo Agostinho sentiram a necessidade premente de confessarem suas culpas e tal se transformou em benefício para as pessoas que tomaram conhecimento dessas afirmações, alertando-as para não tropeçarem nas mesmas pedras que eles, bem como ensinaram a humildade e a igualdade. Apesar de serem espíritos evoluídos, ainda estão sujeitos a erros, pois somente Jesus descreveu sua trajetória evolutiva de forma retilínea. Culpa, como dito, significa qualquer infração às leis divinas, inscritas na consciência. Manifestam-se as culpas de milhares de maneiras diferentes, desde o pensamento negativo, o sentimento malsão, até as atitudes incorretas. É importante cada um autoanalisar-se e levar a sério a tarefa da autorreforma moral, pois Allan Kardec, com sabedoria, afirmou, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más tendências. Assim também quanto aos adeptos das demais correntes filosóficas ou religiosas. Não se exige perfeição, mas esforço em aperfeiçoar-se moralmente. Cada um se encontra em um degrau evolutivo diferente e, portanto, sua consciência lhe cobrará conforme seu nível de progresso intelecto-moral. Não é necessário escrevermos mais do que isto para mostrar o que significa a expressão culpa, que alguns chamam de pecado ou expressão equivalente. Errar é humano, eis um provérbio de grande sabedoria, pois errando se aprende. Todavia, errar tendo condições de acertar, provoca os resultados dolorosos da lei de causa e efeito. É melhor bem proceder do que receber a visita dos sofrimentos físicos e morais. É preciso aprendermos a identificar o que é realmente mal e o que representa mera adequação às leis da natureza. A sexualidade é um dos pontos nevrálgicos nesse aspecto, havendo muitos que se culpam pelo exercício da sexualidade enquanto que há outros tantos que se entregam ao desalinho moral, ficando ambos os tipos em cada um dos extremos, da autopunição indevida e da devassidão. Cada um deve perquirir sua própria consciência e aprender a proceder conforme seu nível evolutivo. 1.1.1.1 As leis de Deus. As leis de Deus, na sua complexidade, são inacessíveis à compreensão dos seres humanos medianos. Somente os espíritos superiores estão em condições de alcançar-lhes a essência. Quando foi dito a Allan Kardec que elas estão escritas na consciência de cada ser, a intenção era mostrar que, à medida que evolui, vai compreendendo melhor sua essência, de tal maneira que, ao mesmo tempo que as compreende, elas lhe cobram um procedimento compatível com o nível de compreensão, atuando automaticamente tanto na recompensa quanto na reação pedagógica através da dor. Jesus afirmou que as leis divinas se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e no próximo como a si mesmo. 18 séculos depois, no cumprimento da promessa de envio do Consolador,
Allan Kardec foram apresentados desdobramentos das leis divinas nos seguintes itens: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Mais uns anos depois, em A Grande Síntese, Jesus, através da mediunidade de Pietro Baldi, aprofundou mais as informações sobre as leis divinas, mas é impraticável resumir aqui, neste modesto estudo, o que essa obra gigantesca expõe. Seria o mesmo que a pretensão de colocar o oceano num dedal. Todavia, em todas essas revelações, o ponto em comum é o amor, primeiro a Deus, como forma de gratidão ao Pai, ou Mãe, Criador de tudo que existe, e, em segundo lugar, a todos os demais seres, do mais singelo, ou seja, aquele que se inicia na escalada evolutiva, até o mais perfeito. O amor deve ser o mais universal possível. Assim é que Francisco de Assis, como profundo conhecedor das leis divinas, cunhou as expressões irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo, irmã Árvore, etc. O amor universal deve ser exercitado em todos os dias da nossa vida. Não há fundamento algum para se pensar em separatismos, elitismo, discriminações de que tipo forem, exclusão, facciosismo, preferências injustas e outras formas de destacar uns em detrimento dos outros. O provérbio, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, retrata o primitivismo e a insciência dos tempos passados, mas não pode nos acompanhar no mundo de regeneração. Dessa maneira, os conceitos de família, amizade, inimizade, classes sociais, etc., devem mudar totalmente, passando dos padrões estritamente egoísticos do mundo de provas e expiações para aqueles outros, progressistas, da nova era. É preciso que atentem para esse novo foco, que, na verdade, nada tem de novo, uma vez que Jesus ensinou o amor universal, entregando sua mãe a João, para ele dela cuidasse na qualidade de filho adotivo e entregando-o a ela, a fim de ela cuidar dele como mãe adotiva. Esse é apenas um dos múltiplos exemplos, sendo outro, escolhido aleatoriamente, o fato de Jesus afirmar: minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem os meus ensinamentos. Na verdade, quis apenas concitar todos a lhe seguirem as lições. Trata-se de uma linguagem figurada. Devemos começar a mudar o nosso modo de pensar, sentir e agir em relação a tudo e a todos, entendendo-os como nossos irmãos e irmãs e realmente sentindo por eles um afeto crescente, na medida em que consolidamos essa visão universalista. Assim pensam, sentem e agem os espíritos superiores, os quais acolhem com olhos bons todos os seres, sejam eles classificados, segundo a tábua de valores materialistas, como bons ou maus, evoluídos ou primitivos e assim por diante. Esforcemo-nos por mudar nossos paradigmas internos, deixando para trás o primitivismo dos modelos do passado e enxerguemos em tudo verdadeiras manifestações de Deus, uma vez que suas criaturas são suas idealizações mentais. Não há por que odiar ou desprezar o que quer que seja ou a quem quer que seja. As leis de Deus, como disse Jesus, podem ser resumidas, para o nosso nível de compreensão, no amor universal. Todavia, deve ser o mais universal possível, o mais amplo que conseguirmos, irrestrito, incondicional e benévolo. Quando ele aconselhou que teus olhos sejam bons, estava, de outra maneira, indicando o caminho do amor universal. Portanto, que nossos olhos sejam bons para que todo o nosso corpo tenha luz, ou seja, evoluamos intelectual e moralmente rumo à perfeição relativa. Saibamos que até a inteligência somente ultrapassa determinados limites se o coração está cheio de amor, pois Deus não dá pérolas aos porcos, ou seja, não permite que seus filhos que amam pouco tenham acesso às grandes facetas da verdade, pois fariam mau uso delas. 1.1.1.2 A consciência de cada um. É importante cada um saber até que ponto pode cobrar de si mesmo,
a fim de, num extremo, não se acomodar aos vícios e defeitos morais, nem, no outro extremo, cair nas malhas dos complexos de culpa infundados. Joana de Ângeles orienta muito bem neste aspecto, sendo de capital importância conhecer seus livros da série psicológica, os quais deveriam ser estudados em todos os centros espíritas. Não basta conhecer as obras da codificação, onde se encontra a base do grande edifício do conhecimento espírita, uma vez que tal construção vai pelo infinito afora, sendo que lhes são acrescentados, periodicamente, novos pavimentos, à medida que as lições precedentes vão sendo assimiladas, segundo um planejamento minuciosamente elaborado pelos espíritos superiores, encarregados de instruírem a humanidade encarnada, sob o comando de Jesus, o divino governador da Terra. O nível da consciência de cada um é muito diferente do de qualquer outro ser criado por Deus. Por isso, Jesus, em a grande síntese, esclarece a respeito. Solicitamos a leitura serena e reflexiva do excerto que apresentamos abaixo, a fim de que cada um se analise sem os excessos, para mais ou para menos, que mencionamos. Segue a lição do Divino Mestre na linguagem do século XX. Destino, o direito de punir. Outro fator complica o cálculo das responsabilidades, o determinismo das causas introduzidas no passado, com as próprias ações, na trajetória do próprio destino, impulsos assimilados, por livre e irresponsável escolha, no edifício cinético do próprio psiquismo. Essas causas são forças colocadas em movimento pelo próprio eu e uma vez lançadas, são autônomas, até exaurir-se. Vossos atos prosseguem seus efeitos, irresistivelmente, por leis de causalidade. Seu impulso é medido pela potência que imprimistes a esses atos, proporcionais e da mesma natureza, benéfica ou maléfica, ao impulso que destes. Assim o bem ou o mal dirigido aos outros é feito sobretudo a si mesmo, é regido pelas reações da lei e recai sobre o autor como uma chuva de alegrias ou de dores. O destino implica, pois, uma responsabilidade composta, que é resultante do passado e do presente. Cada ato é sempre livre em sua origem, mas não depois, porque então já pertence ao determinismo da lei de causalidade, que lhe impõe as reações e as consequências. O destino, como efeito do passado, contém, pois, zonas de absoluto determinismo, mas a ele sobrepõe-se a cada momento a liberdade do presente, que vai chegando continuamente e tem o poder de introduzir sempre novos impulsos e, neste sentido, de corrigir os precedentes. O impulso do destino pode comparar-se à inércia de uma massa lançada, que tende a prosseguir na direção iniciada, mas, no entanto, pode sofrer atrações e desvios colaterais. Esse impulso pode ser corrigido. Determinismo e liberdade, dessa maneira, contrabalançam-se, e o caminho é a resultante dada pela inércia do passado e pela constante ação corretora do presente. Nesses equilíbrios íntimos de forças reside o cálculo das responsabilidades. O presente pode corrigir o passado, numa vida de redenção, pode somar-se a ele nas estradas do bem, tanto quanto nas do mal. Diante do determinismo da lei, que impõe a cada causa seu efeito, está o poder do livre-arbítrio, de corrigir a trajetória dos efeitos com a introdução de novos impulsos. Destino não é fatalismo, não é cega necessidade, determinismo, inevitabilidade, é a base de criações ou destruições contínuas. O que a cada momento está em ação no destino é resultante de todas essas forças. Responsabilidade progressiva, função do conhecimento e liberdade progressiva, cálculo complexo de forças, evolução, ao mesmo tempo libertação do determinismo das causas, destino, como do determinismo da matéria, eis a realidade mais profunda do fenômeno. Uma ética racional tornada ciência exata, que não seja a mera arma de defesa, deve levar em conta todos esses fatores complexos, deve saber pesar essas forças e calcular-lhes a resultante, deve saber avaliar as motivações,
reconstruir na personalidade seu passado biológico e orientar-se na vasta rede de causas e efeitos, de impulsos e contra-impulsos, que constituem o destino e sua correção. Para cada indivíduo o ponto de partida é muito diferente e não há maior absurdo, num mundo de substanciais desigualdades, que uma lei humana posteriori, externa, igual para todos. Esta poderá satisfazer a funções sociais defensivas, mas não pode chamar-se justiça. Somente esta pode, pelas sanções morais e penais, constituir a base do direito de punir. Isto está estreitamente vinculado ao cálculo das responsabilidades, sem o qual não pode ser estabelecido. Tendo-se estabilizado por meio da força, como todos os direitos, na origem mera reação e necessidade de defesa transforma-se, por evolução, da fase de vingança pessoal à fase de proteção coletiva. A normalização jurídica da força, como no mais amplo processo da evolução da força em direito, a legalização da defesa dirige-se à conservação de um grupo sempre mais extenso, à proporção que surgem unidades coletivas cada vez mais vastas, do indivíduo à família, à classe, à nação, à humanidade. Em sua evolução, o direito penal circunscreve cada vez mais, até a eliminação das zonas indefesas, tornando mais difícil escapar à sua sanção, extradição, até cobrir todo o planeta. Ao mesmo tempo atinge e disciplina cada vez mais numerosas formas de atividades humanas. Paralelamente, quanto mais se estende o direito, mais diminui a ferocidade, torna-se mais racional e inteligente. Quanto mais se torna a proteção da ordem pública, menos se faz pela reivindicação da ofensa sofrida pelo particular, é sempre menos força e sempre mais justiça. À medida que o homem se afasta das necessidades da vida animal, manifesta-se contínua circunscrição do arbítrio na defesa, que se torna mais equilíbrio jurídico. A justiça fica menos incompleta, à proporção que o juiz evolui, torna-se digno de conquistar o direito de julgar. Assim, o fenômeno não apenas se projeta da fase individual à fase social, não só tende a estabelecer mais profunda ordem, tornando-se mais substancial, mas se desenvolve sempre mais e contém o fator moral, harmonizando-se em sistema ético. O conceito originário de prejuízo, ressarcimento, ofensa, eleva-se à reconstrução de equilíbrios mais altos, enriquecidos dos novos valores que a evolução terá desenvolvido. A balança da justiça se fará muito mais precisa, até o cálculo das responsabilidades específicas, isto é, até as diferentíssimas responsabilidades individuais. A primitiva e grosseira justiça do direito de defender-se, evoluirá para a justiça que dá o direito de julgar e de punir. Cada vez mais a balança do direito substituirá a espada da vingança, cada vez mais pesará a responsabilidade moral do culpado e sempre menos a própria tutela egoística. Em sua evolução, o jus de punir penetrará sempre mais a substância das motivações. A ascensão moral e psíquica do legislador o autorizará a fazer uma sindicância moral sempre mais profunda, porque só um juiz mais sensível e perfeito poderá ousar, sem tornar tirania de pensamento, aproximar-se da justiça substancial que vem da mão de Deus. Esta é a meta das formas humanas. Quanto mais evolução elevar o legislador, tanto mais o submeterá a um ato de bondade e de compreensão para com o culpado. A função social da defesa se enriquecerá mais de funções preventivas e educativas, porque o dever dos dirigentes é ajudar o homem evoluído a subir. Assim as duas ferocidades, da culpa e do castigo, abrandam-se, aproximam-se os extremos, harmoniza-se o seu choque. Melhor que investir contra uma alma que só sabe ser má, porque é evoluída, e ajudá-la a evoluir, demolindo-se os focos de infecções morais onde nascem essas flores maléficas. Absurdo enfurecer-se contra os efeitos, se as causas forem deixadas intactas. Não se resolve o problema apenas com o egoísmo da autodefesa, com a repressão sem a prevenção. Justo, muitas vezes,
É só o que protege a si mesmo, deve ampliar-se até proteger a todos. Na balança social há um tributo anual de expulsos, segundo uma lei expressa pelas estatísticas. É preciso compreender essa lei e cortá-la pela raiz. Há deserdados cujo crime é o de serem marcados no nascimento por uma tara hereditária. Outros são falidos na luta pela vida, com a mesma psicologia e valor moral dos vencedores. Indispensável saber ler e trabalhar na alma, saber fazer o cálculo das responsabilidades, ultrapassar a desastrosa psicologia materialista da antropologia criminal. Delinquência é fenômeno de involução. É necessário alimentar todos os fatores de evolução, demolir os opostos, se quiseres que o decurso da doença melhore e a sociedade possa arriar o fardo. O trabalho deve ser de penetração de espírito, de educar, corrigir, ajudar e, sobretudo, pretende-se guiar e punir em nome de uma justiça divina, de recordar a máxima evangélica: quem esteja sem pecado, lance a primeira pedra. 1.2 A iniciativa de confessar suas culpas. Os espíritos superiores têm olhos para enxergar sua fragilidade e não se envergonham de reconhecê-las. Vejamos a prece de Allan Kardec ao tomar conhecimento da sua tarefa na codificação da doutrina dos espíritos. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa, a minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Não se trata de humildade de vitrine, mas sim da noção exata proporcionada por uma consciência exercitada na autoanálise, o que faz a um homem ou uma mulher se verem tal qual são, com as virtudes consolidadas e as fraquezas ainda por serem suplantadas. Aqueles que não consolidaram o hábito do exame permanente de consciência não sabem quem realmente são e, assim, tendem a se julgar moralmente mais sólidos do que realmente são, e, de uma hora para outra, podem falir e, então, ver o quanto ainda frágeis. Principalmente quando passamos para o mundo espiritual é que vemos quem realmente somos, pois aí se patenteia toda a nossa realidade interior. Irmão Jacob, por exemplo, mesmo tendo muito realizado no setor da caridade, verificou que não irradiava nenhuma luz. Quando, certa vez, perguntado se era humilde ou sem vergonha, Chico Xavier respondeu: sem vergonha, porque sabia o quanto lhe era sacrificial a luta pela aquisição da humildade e que teria muito que trabalhar o próprio íntimo para não se sentir melindrado com as ofensas reais ou imaginárias que lhe ocorriam e com os próprios acontecimentos aparentemente desagradáveis do dia a dia. Confessar suas culpas é característica dos espíritos evoluídos, pois, quanto mais se aprofundam na autoanálise, tomando conhecimento, inclusive, de suas encarnações anteriores, veem, com maior clareza, que precisam fazer muito para se purificarem. É o que, por exemplo, retrata Jesus Gonçalves no seu poema intitulado O Cego de Jericó. Sim. Somos cegos de espírito. Vivemos nas sombras dos caminhos da vida, como mendigos de ilusões quiméricas, como mendigos de uma felicidade que não sabemos encontrar, porque não sabemos defini-la. Muitas vezes, nas encruzilhadas dos caminhos tortuosos, nos sentimos vencidos pelo cansaço, acabrunhados pelas desilusões, esmagados pelas dolorosas decepções. Somos cegos tateantes, que vamos e vimos, sempre pelos mesmos caminhos, num horroroso círculo vicioso. Então, nessas horas de suprema angústia, lembramo-nos de que o meigo Rabi que curou a cegueira material do cego de Jericó, pode iluminar o caminho do nosso espírito atormentado. E queremos gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas,
Quando pensamos em nos valer do divino médico, eis que uma multidão de vozes nos manda calar. Vozes sinistras, que reboam dentro de nós mesmos, com o imperativo de uma força dominante. E ante essa multidão de monstros, constituída de nossos vícios, dos nossos 1000 defeitos, da nossa imperfeição moral, do nosso desejo de acomodação com os bens efêmeros e transitórios da vida material, nós nos calamos, acovardados, incapazes de fazer partir de nosso coração o grito de angústia salvador. Sabemos que o Mestre pode nos curar. Sabemos que Ele está junto de nós, bondoso como sempre, pronto para a aplicação do passe magistral. Mas sabemos, ou fingimos não saber, que é necessária a energia moral do cego de Jericó. Assim, pois, se não quisermos permanecer no vai e vem das curvas tortuosas, tapemos os ouvidos ao sinistro clamor da multidão nefanda e procuremos o celestial enviado, que habita conosco. Procuremos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que pode curar o corpo e o espírito e, tapando os ouvidos às seduções deste mundo, aos preconceitos e acomodações, aos interesses mesquinhos, gritemos cada um de nós, com a força de nossa angústia, do nosso desespero, do nosso desejo de luz. Jesus, meu Senhor, põe sobre mim tuas divinas mãos e aclara o meu caminho, como fizeste ao cego de Jericó. 1.3 A caridade de ouvir. Chico Xavier se sentia incomodado ao ouvir as anedotas picantes de um seu conhecido, até que Emmanuel aconselhou-o a exercer a caridade de deixá-lo falar o que quisesse, sem julgamentos, pois essa é uma das formas de caridade. Aprender a ouvir o que os outros queiram dizer representa um passo adiante na senda evolutiva, pois estaremos respeitando a liberdade alheia tanto quanto queremos que os outros respeitem a nossa. Não é propriamente cristã a simples disponibilidade para ouvir a confissão alheia, se ocorre em postura de falsa superioridade como a maioria dos antigos confessores, mas sim em ouvir em atitude interior e exterior de igualdade diante de quem confessa. Aí está o diferencial, ouvir sem diminuir a dignidade daquele que se penitencia, porque é certo que nossa vez de confessarmos também chegará, mais cedo ou mais tarde. Por isso, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também a vós, ou seja, se ouvirmos com simpatia, informalmente com naturalidade as confissões alheias, teremos igualmente condições de expormos nossas faltas naturalmente, sem receios infundados e com a certeza de que pelo menos uma pessoa nos ouvirá com olhos bons. Quando ouvimos as confissões alheias é muito comum sentirmos uma pitadinha de satisfação maldosa ou maliciosa. É como se aquelas pessoas reconhecessem que lhes somos superiores, o que, na verdade, pode ser exatamente o contrário. Chico Xavier ouvia reclamações, lamentações, ofensas, pedidos inviáveis, falas prolixas e todo tipo de inconveniências com o mesmo espírito de respeito à dignidade alheia e consideração pelas necessidades que caracterizam cada um. Não se tratava de humildade de vitrine, mas ele aproveitava aquelas oportunidades para beneficiar os consulentes, muitas vezes, com passes espirituais, mentalizações benéficas, desobsessão e outras formas de ajudá-los. Assim também devemos proceder, dentro das nossas possibilidades. 1.3.1 Eu a ninguém julgo. Quando Jesus aconselhou, não julgueis, estava querendo ensinar a humanidade a não interferir na individualidade alheia, uma vez que, quando analisamos negativamente qualquer item da personalidade dos outros, enviamos na sua direção raios mentais que os atingem, caso estejam vibrando em faixa negativa, ou, no mínimo, se estão sintonizados em faixa superior, correm o risco de turbulências, por menores que sejam. Devemos nos lembrar também de que, em qualquer dos dois casos, os primeiros a ser atingidos, com essas emissões negativas, somos nós mesmos, porque as ondas eletromagnéticas deletérias atingem o nosso próprio cérebro e o sistema nervoso. E, daí,
os demais órgãos do nosso corpo físico. Ao afirmar, eu a ninguém julgo, Jesus estava informando que, de forma alguma, interfere na liberdade dos seus irmãos e irmãs, todos filhos do mesmo Pai. Assim também procedem os espíritos superiores, não acontecendo o mesmo com os medianos e os primitivos, os quais, a todo momento, através do pensamento, do sentimento e das ações, procuram exercer alguma forma de dominação sobre os demais seres. Devemos nos descondicionar dos reflexos automatizados, que, na verdade, nos mantêm atrelados aos impulsos primitivistas de julgar tudo e todos a todo momento, prejudicando-os e também danificando nosso próprio organismo, além de ocasionar em nós e nos desavisados em geral desequilíbrios psicológicos ou psíquicos mais ou menos graves. Esse exercício deve ser diário, a partir da conscientização de que tratamos neste estudo. Representa a medida de profilaxia sanitária, independente de qualquer credo religioso ou crença filosófica, porque é matéria pertinente à própria ciência, considerada no seu sentido mais elevado. Façamos dessa forma, e, com o tempo, teremos mais saúde e felicidade, além de proporcioná-las aos nossos semelhantes. É evidente que não conseguiremos mudar nossa realidade como num passe de mágica, mas só um desejo sincero já provoca o início da transformação do quimismo cerebral, o que, a longo prazo, fez de caluniadores, rigoristas, difamadores, maldosos e maliciosos verdadeiros abençoadores da vida alheia. 1.3.2 Vai e não peques mais. Ao invés de tecermos comentários sobre este tema, de capital importância para a autorreforma moral, iremos apenas transcrever a introdução de um outro livro, ditado por um membro da nossa equipe espiritual. Introdução. A expressão, vai e não peques mais costuma ser interpretada como uma determinação do sublime governador da terra aos seres humanos, os quais, todavia, na verdade, são espíritos imperfeitos. Fica parecendo para os ortodoxos que os habitantes deste planeta, a partir dessa fala, nunca mais poderiam cometer nenhum equívoco moral. Todavia, pelo fato mesmo de serem imperfeitos, cometem erros, tanto quanto acertam durante sua trajetória evolutiva a partir do momento em que adquiriram a razão. Somente Jesus, dentre todos os espíritos ligados à Terra, nunca errou. Como espírito que seguiu esse rumo diferenciado, não por algum privilégio divino, mas por ter optado, desde o começo da sua fase humana, livremente, pelo bem incondicionalmente, detém determinados conhecimentos que não temos e talvez nunca venhamos a ter, bem explicado que não pela vontade de Deus, que nunca seria parcial, mas pelos próprios méritos do filho obediente, que nunca se enquadraria na parábola do filho pródigo, mas também não foi o irmão egoísta, que ficou em companhia do pai somente por comodismo, mas sim se encaixaria sua situação em outra parábola, que não foi ensinada a nós talvez por humildade do seu protagonista, que sempre esteve ao lado do pai ajudando seus demais irmãos e, gradativamente, tornando-se seu mestre, como ele o é. Nós, os restantes dos homens e mulheres terrenos, não fazemos a mínima ideia do que é nunca ter errado, pois que, na nossa trajetória, temos errado incontáveis vezes, sendo que, no máximo, não por fatalidade, que não existe, mas por rebeldia nossa, gradativamente, no curso dos séculos e milênios, vamos diminuindo a quantidade e gravidade dos erros até nos libertarmos das amarras terrestres, ou seja, de um mundo onde os defeitos morais ainda se sobrepõem às virtudes, até passarmos, um dia, a merecer habitar mundos onde predominam o bem. Teremos, para efeito deste estudo, de mencionar algumas situações reais, que mostram que até espíritos superiores estão sujeitos a errar, e erram realmente, mas neles prevalecem as virtudes, que superam, de muito, os equívocos que venham a praticar. Citemos como exemplo o espírito Paulo de Tarso, que,
antes do encontro com Jesus na estrada de Damasco, cometeu atrocidades em nome da preservação da lei mosaica. Continuando a tê-lo como referência, podemos relatar que ele mesmo, apesar de todo o progresso realizado como apóstolo dos gentios e nos séculos posteriores, apareceu, novamente, no cenário terrestre, como encarnado, no final do século XIX, na figura do Sadhu Sundar Singh, quando, apegado à fé hinduísta, tomou-se de ira contra Jesus e, em determinado dia, praticamente repetiu sua incompreensão daquela época anterior e dirigiu-se em pensamento a Jesus dizendo-lhe que somente acreditaria nele se ele se mostrasse de forma explícita, completando a ousadia ao dizer-lhe, ainda pelo fio invisível, mas poderoso do pensamento, que, caso não atendesse ao seu pedido e exigência, praticaria o suicídio, portanto, pela segunda vez, desafiando aquele que, na verdade, em estado de lucidez como espírito eterno, sem as amarras do corpo físico, tinha como seu mestre muito amado. Mais uma vez repetimos que, mesmo com todo o progresso realizado em várias encarnações e com sua dedicação autêntica e total a Jesus, ao encarnar novamente, passou a sofrer da mesma miopia espiritual em relação ao Divino Mestre. Essa situação real vivenciada por um espírito reconhecidamente superior, imagine-se, agora, não mais a miopia, mas sim a cegueira quase total que oculta a verdade quanto aos espíritos medianos, os quais formam a maior parte da humanidade da Terra. Ao encarnarem, sua capacidade de compreensão da verdade, ou, em outras palavras, seus compromissos morais, assumidos quando ainda no mundo espiritual, ficam sepultados sob uma montanha de atavismos arquivados do passado muito mais próximo da animalidade do que daquilo que ainda está pouco sedimentando no seu íntimo, que são as virtudes e os bons propósitos. Tentemos responder a seguinte indagação, quando Jesus disse, vai e não peques mais, estava derrogando a progressividade evolutiva, pretendendo que a humanidade atinja a perfeição em um átimo de tempo, ou seja, a partir da prática do equívoco. O Divino Mestre simplesmente estava nos induzindo à honestidade conosco próprios a fim de cada um tentar, o máximo que consiga, ouvir e seguir a voz da consciência, que é Deus dentro de nós. São duas conclusões totalmente diferentes. Na primeira, proibidos de errar, os seres humanos teriam de transformar-se, de seres imperfeitos em espíritos puros, ou, no mínimo, em espíritos superiores, enquanto que, na segunda, devem ficar atentos para realizarem o melhor que consigam, mesmo sabendo que a natureza não dá saltos. O presente estudo pretende ser uma reflexão sobre esse assunto, que atormenta muitos que querem ser bons e se esforçam nesse sentido, muitos deles se sentindo culpados quando erram, quando, na verdade, cada erro deve ser objeto de análise serena sob as luzes das noções da evolução e do halo e auto-perdão. Não estaremos incentivando a irresponsabilidade, mas sim procurando tranquilizar nossos irmãos e irmãs sobre a necessidade de cada um fazer o melhor que consegue em termos morais. Todavia, sem os sofrimentos enraizados pelo complexo de culpa que trouxemos das vidas que experienciamos na Idade Média Europeia, quando qualquer atitude que contrariasse os padrões obscurantistas da Igreja Católica e, pouco adiante no tempo, do protestantismo, era considerado pecado. Essas correntes religiosas, se contribuíram, por um lado, para a contenção de muitos abusos da humanidade de então. Por outra parte, provocaram a sedimentação de muitas fobias nas pessoas que vivenciaram aqueles períodos, inclusive no que diz respeito à sexualidade, que, até hoje, é tabu na mente de milhões de pessoas, que sofrem com o desconhecimento da sua verdadeira essência. Joana de Ângeles, que viveu naquela época com extremos de alto rigor, agora, com uma visão muito mais ampla da verdade, tem pregado o alto amor, indiretamente combatendo aquilo em que acreditava anteriormente, ou seja, que os seres humanos deveriam tornar-se santos e santas de uma hora para outra,
a peso de autocastigos e castrações morais. Iniciemos, então, nossas reflexões, pedindo a bênção de Deus, nosso Criador, e de Jesus, nosso Divino Mestre, para que sejamos realmente úteis aos nossos irmãos e irmãs em humanidade com estas análises, todas baseadas na ética do Cristo. 2. Prece. Em qualquer manifestação de religiosidade existe sempre algum meio dos adeptos se dirigirem aos seres por eles considerados superiores, da existência das preces. No caso do cristianismo, há uma oração tida como a mais expressiva, que é Pai Nosso, ditada pelo próprio Divino Mestre, e que consideramos, com razão, a mais perfeita de todas, pois resume tudo o que se possa dizer ao Pai Celestial. Há uma outra de grande valor, que é a Ave Maria, como se sabe, dirigida à Mãe Santíssima, espírito cuja evolução sequer temos condições de avaliar, mas que se preocupa com todos os habitantes da Terra na qualidade de sua verdadeira mãe espiritual, a quem dedica atenções maternais, principalmente aos suicidas. Uma terceira, de imenso potencial espiritual, e a que ficou conhecida como Prece de Francisco de Assis. Podemos acrescentar a esse rol uma quarta, que é a Prece de Caritas, muito conhecida dos espíritas em geral. Quando Tiago aconselhou a oração, sugeriu que, através dela, uns pedissem em favor dos outros. Cabem aqui as seguintes indagações. 1. Os pedidos devem ser dirigidos a quem? 2. A expressão outros englobaria apenas os irmãos e irmãs da mesma corrente religiosa. 3. Quais os tipos de pedidos devem ser feitos? Estudaremos este tema da forma mais acessível que conseguirmos. 2.1 Dever diário. O hábito de orar diariamente não é comum entre os ocidentais, pois encontram-se muito ligados aos interesses materiais e, na verdade, sua fé em Deus não é tão sólida quanto dizem ser. Preferem confiar em si mesmos e nos recursos materiais com os quais possam contar ao invés de esperarem alguma coisa de Deus, que não vem. O materialismo é muito forte no Ocidente, apesar da imensa quantidade de correntes religiosas e filosóficas, cujo número cresce a cada dia. Orar, no sentido mais elevado da palavra, é entregar-se a Deus, sem nada pretender que não seja estar em contato com nosso Pai, que nos ama infinitamente. O que se aconselha é iniciarmos cada dia com uma breve oração, de agradecimento ao Pai pela vida, pelas bênçãos que recebemos e o pedido de que nosso dia transcorra pleno de realizações no bem, e, antes de dormir, agradecer pelo dia vivido e pedir um sono reparador, a fim de que, no dia seguinte, continuemos nossas tarefas no bem. Devemos criar esse hábito, o qual muito beneficiará a cada um em todos os sentidos. Todavia, deve haver o propósito verdadeiro de servir no bem e não apenas relacionarmos petitórios em favor de nós próprios, dos nossos amigos e parentes. Tiago nos aconselha a orar uns pelos outros, ou seja, em favor de todo mundo, sem distinção. A oração dos egoístas contempla apenas seus afetos, mas se assemelha do falso religioso, a que Jesus se referiu. Conscientizemo-nos quanto ao dever de orar em favor de todos, a fim de evoluirmos no amor universal. 2.2 Pedidos em favor dos outros. Se formos analisar literalmente o Pai Nosso, a Ave Maria e a Prece de Francisco de Assis, veremos que nelas não há nenhum pedido explícito em favor dos outros. Todavia, na Prece de Caritas sim. Comentaremos ligeiramente cada um dos seus tópicos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. As expiações, provações e missões exigem de cada espírito muita determinação em continuar adiante, havendo momentos de insegurança e fragilidade. Chico Xavier mesmo dizia que havia dias em que parecia que iria enlouquecer. Todos, indistintamente, são submetidos ao aprendizado, conforme seu nível evolutivo, o qual apresenta lições de certa dificuldade. Por isso,
Devemos pedir em favor dos outros a força necessária para continuarem evoluindo. Dá a luz àquele que procura a verdade. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, na qualidade de médium de Deus, portanto, autorizado pelo Pai Celestial. Quem procura Jesus, na própria pessoa,